Você sabia que o livro do Apocalipse tem um personagem principal? Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar quem é esse personagem tão importante na história da humanidade. Este estudo tem o propósito de responder algumas perguntas, tais como quem é o personagem principal do Apocalipse, por que ele é relevante e qual é o seu papel na profecia. Todo livro tem um personagem principal. E o Apocalipse não podia ser diferente. É indispensável que você possa conhecê-lo, pois ele vai nos fazer entender o enredo e a mensagem de toda a história. Acima de tudo, neste livro, o protagonista é apresentado como o grande herói da história humana, capaz de vencer em todas as circunstâncias. No Apocalipse, Jesus é identificado por 38 nomes e títulos diferentes. Nos primeiros 3 capítulos, ele é mencionado 137 vezes. Em todo o livro existem cerca de 250 referências à sua pessoa. O livro do Apocalipse descreve a grandiosidade de Jesus Cristo, e isso pode ser notado na maneira como ele se apresenta. João apresenta a Jesus nos mesmos termos em que o Antigo Testamento descreve a Deus. Toma os atributos que são prerrogativas de Deus e os atribui a Jesus Cristo. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. A sua voz era como de muitas águas. Ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, descrito como o primeiro e o último, e também aquele que vive. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo são a garantia de que ele é capaz de ter em suas mãos a soberania do mundo. Segundo Apocalipse 5, somente Jesus sabe quem será salvo e quem irá se perder. Somente ele é capaz de compreender e ler os corações e saber quem é seu de verdade. É necessário que entreguemos a nossa vida a ele. Somente ele é poderoso te livrar de tropeços e vos apresentar com exultação, imaculados diante da glória de Deus. Na verdade, abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso é que João, em Apocalipse 5, chorava sem consolo e sem nenhuma esperança, até que apareceu Jesus. E também é explicado porque os 24 anciãos exclamaram com regozijo: digno és, quando Jesus interveio em favor daqueles pelos quais ele morreu. Neste texto, a morte descrita é a eterna, a segunda morte, pois está contrastada com a vida eterna. O pecado paga aos seus escravos com a morte. A alma que pecar, esta morrerá. É o que diz Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Assim, o dom gratuito é a vida eterna que foi perdida por Adão e Eva como consequência de sua transgressão. Quando entregamos completamente o nosso coração ao nosso Senhor Jesus Cristo, obtemos a vida eterna. Cristo se compadece dos seres humanos porque ele sofreu em sua própria natureza humana, porém sem nenhum pecado. Ele sabe quais são as debilidades inerentes à raça humana, porque ele sofreu tudo o que nós sofremos. Por isso, a sua vitória nos permite ser mais do que vencedores, segundo diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos 8:37. Pois Deus nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto sobre o pecado como sobre seu salário, que é a morte. Quando confessamos nossos pecados, Deus está disposto a nos perdoar com base no sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. O bondoso amor de Deus aceita o pecador arrependido e perdoa o pecado confessado. E ainda permite que você fique diante do Senhor com a perfeita vida de Cristo. O Apocalipse descreve também o conflito entre Satanás e Jesus de forma muito intensa. Essa batalha começou lá no céu e dirigiu-se para a terra, onde envolveu toda a humanidade. Aqui, o diabo conseguiu disseminar a desobediência, provocando o pecado em todos. Jesus veio a este mundo reverter as obras de Satanás, derrotando-o e garantindo a vitória a todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas. Uai, seu app de vídeos curtos.